Boa noite, todos e todas, amigos e amigas do Evangelho da Noite. Hoje nós estamos aqui reunidos, né, e vamos realizar o culto do dia 25 de abril de 2024. Olha que maravilha! Isso, e nós vamos iniciar já com um sentimento de gratidão por estarmos aqui, por termos recebido mais essa semana desde o último culto, e vamos iniciar fazendo uma mentalização para fazer a conexão com a egrégora do Evangelho da Noite, que vai nos visitar, não é? Que vem nos visitar. E nós vamos ler o livro O Pão Nosso, tá? O Pão Nosso na lição 19. Sabe qual é a lição? Falsas alegações. Ixi, aí. Vou botar uma luz aqui para me ajudar. A lição 19 do livro O Pão Nosso, Falsas Alegações. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Peço-te que não me atormentes. Isso é uma passagem de Lucas, capítulo 8, versículo 28. E a gente hoje vai continuar estudando Lucas, só que a gente está no capítulo 6. E essas páginas que são de harmonização, de preparação para a gente poder sintonizar com mais alto, elas são uma explicação ou um aposto, uma consideração sobre passagens às vezes é Atos dos Apóstolos, às vezes são os evangelhos, os 4 evangelhos, que são canônicos. E tem sempre um estudo, que é uma breve consideração de uma página, que no caso aqui é o Evangelho de Lucas, que justamente é o que a gente está estudando. Nesse caso, que a passagem é: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Aí você vê, pensa bem, quem está fazendo isso, pedindo que Jesus não o venha atormentar? É um espírito obsessor, é uma dessas desobsessões, se não me engano, é o obsidiado de Gerasa. E aí Jesus vindo lá longe, ele já sabe quem é, É um espírito obsessor, mas ele é um obsessor com noção, Pelo menos de quem era Jesus. Que na época os encarnados não estavam com essa certeza toda, mas o obsessor já tinha certeza, Que tenho eu contigo, Jesus, aí já disse o nome, Filho do Deus Altíssimo. Então ele era um obsidiado que tem aquisições, Ele está ali no erro, mas o problema dele é outro. E aí ele pede para não ser atormentado pelo Jesus. Olha que coisa linda, Ele que é o atormentado por Jesus. O caso do espírito perturbado, que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo-lhe a presença com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. A circunstância de suplicar ao Divino Mestre que não o atormentasse requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros.
Quem poderá supor o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? E no caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa, que nos íntimos desvarios muito já padecia por si mesma. A vizinhança do mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. A luz castigava-lhes as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. O quadro é muito significativo. Para quantos fogem das verdades religiosas da vida, categorizando-lhe o conteúdo a conta de amargo elixir de angústia e sofrimento. Esses espíritos indiferentes e gozadores costumam afirmar que os serviços da fé alagam o caminho de lágrimas, enevoando o coração. Tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos, em maior ou em menor escala, são companheiros do irmão infeliz que acusava Jesus por ministro de tormentos. Graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao Cristo de Deus. Graças a toda essa espiritualidade que realmente realiza o Evangelho da Noite, a egrégora do Evangelho da Noite, graças à egrégora da Aliança da Fraternidade e ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa, graças a Deus. Queremos agradecer a semana maravilhosa que recebemos de suas mãos dadivosas desde a última vez que aqui estivemos, realizando esse abençoado culto. Agradecer toda semana todo o amparo, o envolvimento, a proteção e a condução. E agradecer também, Senhor, por termos sido convidados para comparecer a mais esse culto e efetivamente por termos podido aceitar o convite e efetivamente comparecer. Dessa forma, queremos, Senhor, abrir os nossos chakras, as portas e as janelas de nosso lar, para receber essa caravana maravilhosa do Evangelho da Noite, que vem beneficiar o nosso lar, os nossos templos, que eles sejam visitados e higienizados, esses nossos templos que são os nossos corpos, nosso lar, todos que nele vivem, que possam ser abençoados pelas vibrações dessa pleiade de luz, dessa egrégora trabalhadora. Senhor Jesus, abençoa-nos abundantemente, nossas mentes e nossos corações, e todos aqueles que estiverem no raio de alcance desse culto, né? Todo o entorno, todos os nossos familiares, quer sejam consanguíneos, quer sejam vibracionais, que todos possam, Senhor, serem atendidos na medida dos seus merecimentos e das suas necessidades. Que em mais essa noite possamos estar reunidos para recebermos essas graças, essas vibrações, de forma a podermos espraiá-las no nosso convívio, no nosso trabalho,
na nossa vida de relação, a todos esses que dividem conosco, essa contemporaneidade, essa senda. Senhor, dá-nos a permissão para dar por iniciado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Ó Senhor Jesus, mais essa noite daremos continuidade ao Evangelho de Lucas, né? Dessa vez também só tem um versículo para estudar, tá? Na vez passada, que a gente estudou o capítulo 6, versículo 39, eu falei, e na próxima vez também vai ser só um versículo. Aí já no próximo culto, vão ser, eu acho que os últimos, porque hoje é o versículo 40 só, capítulo 6, versículo 40. Na próxima vez eu acho que é de 41 a 45, deixa eu fechar aqui. Acho que é de 41 a 45. E aí, o que acontece? Nós vamos encerrar o capítulo 6, tá? E, deixa eu botar aqui isso aqui mais para cá. Vem para cá. E esse versículo, na verdade, ele em Lucas, ele é uma coisa concentrada, né? Ele é Mas se você for olhar em Mateus, que são os únicos dois evangelistas que retrataram essa passagem, tá? Inclusive o Mateus está bem detalhado. E o Mateus usa 10 versículos para contemplar essa passagem. Você vê que Lucas, né, é sintético. Lucas usou 1, Mateus usa 10. Mas o que acontece? É porque Mateus está desdobrando. Para você ter uma ideia, toda essa passagem em Mateus, que não é só essa, tem 2 antes e irão acontecer 2 depois. Peraí, só que é que os gatos, eles estão entrando e saindo, meio que brigando, e aí eu tenho que, se eu deixar aberto, o ar vai embora. E aí o Mateus é que está destrinchando isso, tá? O nome que o Pastorino deu a essas passagens é Instruções aos Emissários. Essa de hoje, ele colocou parte 3. Então, em Mateus, tem 2 partes antes e vai ter a 4 e 5, tem 2 depois. Para você ter uma ideia, relativo a todas essas passagens, que é capítulo 10 de Mateus, que é quando Mateus começa a preparar os apóstolos. Mateus descreve, não Mateus, né? Quem está preparando é Cristo. É Mateus descrevendo a preparação que o Cristo faz para mandar os apóstolos pregarem ali pela Judeia e pela Galileia em duplas, tá? Então é como se fosse um curso prático. Ele já deu um conteúdo inicial, ele não falou tudo ainda, é um conteúdo inicial, eles vão chegar lá e vão anunciar, arrependei-vos, né? Está vindo o reino dos céus. A boa nova está chegando. Aquele enviado que foi prometido há 1400 anos no Velho Testamento, ele já está aí. Ele está trazendo uma boa nova. O arrependei-vos é no sentido de fazer uma adesão a essa boa nova, né? Que é uma outra ordem de vinculação espiritual, né? É diferente do Velho Testamento, né? Deixa de ser olho por olho, dente por dente, e é a outra face, a compreensão, o perdão, né? A não emissão de vibrações adversas. Então, para você ter uma ideia,
E assim, como vai se dar como deve se comportar esse neófito, esse iniciado. Então, em Lucas, ele descreve: o discípulo não é mais que seu mestre, mas todo aquele que é diplomato é como seu mestre, né? Asseverando. Então, dentro desse versículo, dessa passagem, tem um mundo de considerações, porque é a respeito da relação do iniciado, do neófito, com o mestre, que seria a nossa relação com Cristo, por exemplo, né? E lá só tem dois que relatam essa passagem, né? Que é o Mateus e o Lucas. Lá em Mateus ele vem preparando, porque ele mostra toda a preparação, o Cristo mandando eles se dividirem em duplas para poderem pregá-la pela Galileia e como é que eles deveriam proceder, se postar, se apresentar. E aí, dentro desse mandamento, né, que o discípulo não é mais que seu mestre, mas todo aquele que é diplomado é como seu mestre. Ele não é mais ainda, mas ele vai chegar lá naquele nível espiritual do mestre, que é como você faz uma faculdade e você vai ser diplomado, né? Você vai tirar um diploma ou de bacharel ou de licenciado e você vai atingir um nível que desde que você chegou lá no primeiro período você já sabia que ao final você vai receber aquele nível, aquela graduação, aquele diploma. Por mais que você faça, você vai estar se graduando. No final, você vai receber aquele diploma e não um outro, né? Por quê? Para você continuar galgando outros níveis, aí você vai ter que fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, aí você pode galgar outros níveis tendo outro padrão lá, como mestre, ou como um objetivo a ser alcançado. E aí o Mateus vai lá e ele descreve assim, ó: não é o discípulo mais que seu mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais o farão aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há de encoberto que não venha a descobrir-se, nem de oculto que não venha a saber-se. O que vos digo às escuras, dizei-o na luz, e o que ouvis aos ouvidos, proclamai-o nos telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes o que pode fazer perder tanto a alma como o corpo no vale das lamentações. Não se vendem 2 passarinhos por 1 centavo? E nenhum deles cairá no chão sem vosso Pai. E até os cabelos de vossa cabeça são todos contados. Não temais, pois, mas valeis vós que muito. Não temais, pois, mais valeis vós que muitos passarinhos. Portanto, todo aquele que me aceitar diante dos homens, eu também o aceitarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me rejeitar diante dos homens, eu também o rejeitarei diante de meu Pai que está nos céus. Está bem mais destrinchado em Mateus, né? Porque é o que eu falei, ele está vindo de uma bula. Depois, se vocês pegarem lá o capítulo 10,
A partir do versículo 1, ele começa lá com ele fazendo a relação dos apóstolos, tá? Depois, ele vai fazer as recomendações, que aí começa instruções aos emissários. E ele vai fazendo essas instruções, que são as recomendações dele. Mas, no caso aqui, ele ainda faz um desdobramento, mostrando a sapiência desse curso prático que eles estão recebendo. Que é o curso prático por quê? Porque eles vão ter que sair e fazer essa pregação. Mas não é só chegar lá e falar, é a maneira como fala. A maneira e digamos, a postura, né? Como eles vão fazer a pregação. Porque a pregação não é só do que você fala, é todo o envolvimento, toda a postura, o ser no mundo, que é o que eu venho falando há algum tempo, que agora você vai ler aí nos evangelhos, nos 4 evangelhos canônicos, né? Vai ter uma exortação a sair pregando a palavra de Deus, a fazer evangelização, a pregar, e mesmo nesses canais católicos, né? A pregar, evangelizar. Mas no século XXI, isso foi há 2023 anos atrás. No século XXI, que você tem a palavra na internet, qualquer passagem dos evangelhos, você põe lá no Google e tem acesso, e depois até escolhe, pode até botar para ler, você não precisa ler, vai ter um aplicativo que vai ler para você. Então, não é tanto falar as passagens, a não ser assim, quando você fala e faz o estudo, como aconteceu no livrinho de abertura, né? Esses livrinhos que foram ditados pelo Espírito de Emmanuel, hoje, né, eu usei o Pão Nosso, mas tem o outro que eu também uso, cada semana eu uso o Fonte Viva, e tem o Vinha de Luz, tá? E eu acho que tem um quarto que não está me ocorrendo. Não sei se é Caminho, Verdade e Vida, uma coisa assim. E aí, esses livros, cada página daquela é uma passagem, né? Tem algumas passagens que são Velho Testamento, poucas, tem os Evangelhos, Boa Nova, e tem algumas passagens de Atos dos Apóstolos. Então eles pegam um ou 2 versículos, no máximo 3, e fazem como se fosse um mini estudo, eles fazem destrinchando a mensagem, como nós estamos fazendo aqui toda semana com o Evangelho. Então, aqui no caso, o Pastorino botou os que são sinóticos, os que trataram da mesma passagem, que é Mateus, essa parte mais longa, e Lucas. Eles estão falando do quê? Eles estão falando da postura deles. Você vê que não é uma mensagem, é um ensinamento, né? Ele está dizendo que eles vão trabalhar para serem como o mestre. Eles vão ser mandados em dupla para fazer o que o mestre faz, né? Fazer a pregação e levar a mensagem de Deus. Mas eu dizia que hoje em dia você leva mais a mensagem com a sua postura e sua atitude. Mais do que nunca, as pessoas estão olhando o que você faz. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Então, a sua pregação, a nossa, é uma pregação do exemplo, né? É uma pregação de Jesus no mundo. É uma pregação através do Espírito Santo, sendo o Espírito Santo no mundo, tá? Então, por exemplo,
Isso é a passagem que o Lucas retrata. O Mateus começa por ela. Não é o discípulo mais que seu mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Eles vão procurar atingir Jesus, né? É um padrão e tanto, né? É um ideal e tanto, né? Porque a gente está até hoje, né? 2023 anos depois, 24 anos depois, tentando alcançar Jesus. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram, entendeu? Que na outra passagem em Lucas ele nem tem esse desdobramento. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais o farão aos seus domésticos, né? Beelzebu aí não é ainda essa palavra instituída que chegou até nós 2023 anos depois como sendo sinônimo do opositor, né? Daquele lá né? Que faz gerir o lugar quente. Mas já quer dizer isso, porque Beelzebu é o chefe do fumeiro, como eles diziam lá na época. Tipo o chefe do braseiro, né, lá do lugar quente. Mas não é aquela figura daquela entidade demoníaca. E aí se estão chamando o dono da casa, no caso o mestre Jesus, se estão chamando de Beelzebu, o dono da casa, quanto mais o farão aos seus domésticos, quanto mais farão aos seus servos, no caso aqui os apóstolos, tá? Servo no sentido dos que estão servindo, né? Não é uma coisa escravocrata, é servo. E aí, portanto, não mais os temais, pois nada há de encoberto que não venha a descobrir-se, nem de oculto que não venha a saber-se. Aí portanto, não os temais, esses que fazem mal, assim, chamando, né, desdenhando, não seguindo, chamando de Beelzebu ao dono da casa, que no caso é o profeta, né, ao profeta, né, ao enviado, que no caso é Jesus, está falando de Jesus. E ele está falando o seguinte, que eles não têm mais, pois nada há de encoberto que não venha a descobrir-se, nem de oculto que não venha a saber-se. Tá? Ou seja, nada há velado, né, que não venha a se desvelar. Né? E o que vos digo às escuras, dizei-o na luz, e o que ouvis aos ouvidos, proclamai-o nos telhados. Ou seja, vocês vão com os olhos de ver e os ouvidos de ouvir a mensagem e depois tentar passá-la esclarecendo para todo mundo para onde vocês vão pregar, que eles estão já nesse momento de fazer uma aula prática em campo. Ou seja, estão sendo enviados para pregar, para já ir assumindo a função que eles vão ter depois que o Cristo morrer. E ele está falando que ele para que o Cristo, para as multidões leigas, ele contava parábolas, porque as multidões vão tirar a mensagem daquela parábola e vão supostamente propagar, vão ficar com o ouvido impregnado daquela lógica, aquela filosofia de vida. E para os apóstolos, ele falava mais diretamente, ele falava da lição propriamente dita. E ele está falando que isso daí
Eles, uma vez assimilando e entendendo, é para eles fazerem uma divulgação larga, né? O que vos digo às escuras, dizei-o na luz, e o que vós ouvis aos ouvidos, proclamai-o nos telhados. Entendeu? Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não temais os que matam o corpo, porque eles não podem matar a alma. Temei antes o que pode fazer perder tanto a alma como o corpo, no Vale das Lamentações. Então, temai a esse que pode desencaminhar e você perder essa encarnação, perder esse momento de evolução, né? A gente sabe que o espírito não retrograde, o espírito não retrocede, vamos botar retrocede, mas ele pode ficar parado tentando se reerguer e ir pagando seus karmas, suas dívidas, né? Amai nos telhados. Não temais, não se vendem 2 passarinhos por 1 centavo, e nenhum deles cairá no chão sem nosso Pai, sem o vosso Pai. Nosso, né? Ou seja, nada acontece que Deus não saiba, e até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós que muitos passarinhos. Portanto, todo aquele que me aceitar diante dos homens, eu também o aceitarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me rejeitar diante dos homens, eu também o rejeitarei diante de meu Pai que está nos céus. É aí que ele está falando. Então, para você chegar àquele momento de você chegar no grau do seu mestre, no caso aqui o mestre Jesus, você tem que, é isso que o Jesus está fazendo, mandando fazer essa prática de evangelização, de divulgação da Boa Nova, como ele próprio está fazendo. E aí eles vão alcançar nós todos, humanidade, um patamar, alcançar uma meta que é ser um espírito crístico igual a Jesus. Mas veja bem, vão acontecer coisas. Então, se eles atacam o mestre, chamando de Beelzebu, quanto mais os serviçais, os apóstolos, né, os enviados. Apóstolo quer dizer mensageiro, né, enviado. Quanto mais o que é mensageiro, que é enviado. Então, o que ele está chamando a atenção? Não temais o que pode acontecer com vocês, porque tudo está dentro da lei de Deus e do campo energético de Deus. Está tudo acontecendo dentro de Deus, né? Na plataforma Deus. Então, isso tudo que acontece não mexe com você, individualidade, com seu espírito. São coisas que vão afetar a sua personalidade, essa personalidade encarnada, que está aqui no mundo, que tem um nome, que nasceu no ano, entende? Não o que é desse mundo vai ferir esse mundo, que tem a ver com os outros ensinamentos que vieram antes, né? Que o que faz mal ao homem não é o que entra pela boca do homem, sim o que sai, né? Que é o que procede do homem, né? Do coração do homem. Então, e para fechar, o que essa parte que dá a impressão que Jesus é vingativo, portanto, aquele que me aceitar diante dos homens, eu também o aceitarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas o que me negar, eu negarei. Na verdade, o que ele está dizendo? Que, na verdade, assim, ele está lá sempre aceitando.
A gente é que faz a conexão. Então, se a gente não vai ao Cristo aqui, né? Mesmo que não vá direto a Deus, se a gente não vai ao Cristo e não faz a conexão com Cristo, não aceita o Cristo, convida Ele para nos visitar, que é o que eu fiz aqui na prece abertura, eu convidei o Cristo para vir com a caravana do Evangelho da Noite, nos visitar em nossos lares físicos e espirituais. Mas se você não faz isso, não faz a conexão, o Cristo não tem como te aviltar, ir contra a sua vontade. Se você não quer fazer conexão, não quer receber o Cristo, você não vai receber. Então ele não vai te reconhecer no sentido que, na medida que você não reconhece ele. Que na verdade quem botou o empecilho foi você, tá? Então agora nós vamos nos preparar para recebermos o passe físico e espiritual das mãos dos nossos queridos benfeitores espirituais, os nossos guias e protetores espirituais, anjos guardiões, e nos coloquemos relaxadamente para recebermos esse passe. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através desse passe fluídico terápico o tratamento particularizado, de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo. E bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente, pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao Cristo de Deus.
Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua falange bendita, aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda, e também à egrégora do Evangelho da Noite da Aliança da Fraternidade. Que nós possamos ter recebido essa verdadeira pleiade de luz do Evangelho da Noite em nossos lares, de forma que eles possam ter trabalhado, sanitizado e reenergizado e reharmonizado os nossos lares. Que a luz do Cristo possa ter assentado em nosso lar, em todos esses organismos vivos que conosco habitam. Todos possam ter sido abençoados, cada um em sua aura. Queremos agradecer também, Senhor, a toda essa espiritualidade, aos nossos guias e protetores espirituais, e mandar um bando de luz para todos esses líderes espirituais do planeta Terra. Todos esses líderes espirituais encarnados e desencarnados, que todos possam ser envolvidos, amparados e conduzidos na paz do Cristo. E que também, Senhor, o Senhor possa abraçar e envolver todos os líderes materiais ligados ao orbe terrestre, encarnados e desencarnados, que todos possam ser abundantemente amparados, protegidos e instados em suas boas energias e a boa parte, a boa tomada de decisão, de forma que eles possam fazer escolhas acertadas, Senhor. Envolve a cada um de nós, os nossos lares, e ilumina a nossa senda, uma luz nos ambientes que nós frequentamos, no nosso trabalho, nas nossas famílias. Vamos fazer agora 30 segundos de silêncio para que possamos colocar em casa as nossas demandas. Graças a Deus, que possamos todos, Senhor, ter aprendido mais com a sapiência do coração para levarmos essa energia nos ambientes nos quais circulamos. Que possamos ter todos uma boa semana e que Jesus nos dê a permissão para dar por encerrado o Evangelho da Noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana de luz, de paz e de amor. Graças a Deus.